A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja contigo. Estamos começando mais um subsídio aqui no nosso canal Boas Notícias. Eu sou o pastor Moisés Vieira de Lima e já agradeço a você por estar conosco aqui mais uma vez neste momento especial da Escola Bíblica Dominical. Mais um subsídio e agora a lição de número 8 da Lições Bíblicas para Adultos da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. A lição 8 para 19 de novembro de 2023, com o assunto Missionários Fazedores de Tendas. Missionários Fazedores de Tendas. Temos aqui o textuário: vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos 20 e versículo 34. Diz a verdade prática: é possível servir a Deus e aos outros por meio da sua profissão, aonde quer que você vá. Aonde quer que você vá. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos 18, versículos 1 a 5 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 a 12. Eu vou ler apenas o versículo 3 de Atos 18, que diz: e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Aqui está falando de Paulo em Corinto, e conheceu lá um judeu chamado Áquila e também Priscila, sua mulher, certo? 1 Tessalonicenses 4, versículo 11 e 12. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Bom, missionários fazedores de tenda. Essa é uma linguagem, fazedores de tenda, é uma linguagem, é um jargão no meio missionário muito comum para pessoas que vivem na obra missionária, que lidam com missões, que capacitam obreiros e obreiras para a obra missionária. Essa linguagem não é desconhecida para quem já vive, envolvido na obra missionária. Mas nem todos os irmãos, nem todas as pessoas no nosso dia a dia, nas nossas igrejas, conhecem esse jargão, fazedores de tenda, certo? E é disso que a lição vai tratar. O que são esses missionários fazedores de tenda? Para hoje, trazendo para hoje, para os nossos dias, o que são eles? Quem são eles? O que eles fazem realmente para serem chamados assim? Muito bem, na verdade, esse é um termo para falar da ocupação profissional que todo missionário precisa ter. Embora nem sempre ele vai exercer essa profissão, mas ele precisa ter uma profissão, certo? Paulo tinha uma profissão, e a profissão dele era exatamente fazer tendas, costurar, fazer tendas de couro, num período em que os exércitos usavam muito para acampamentos para os seus soldados, e também na vida no campo, a vida agrária, as pessoas viviam mudando de um lugar para o outro com seus rebanhos, também precisavam de tendas. Então, era uma profissão que para a época era muito requisitada, certo? A palavra-chave da nossa lição de hoje é profissão. E diz-nos assim a introdução: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Só existe apenas um modelo de chamado de missionário? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? A lição desta semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo como alguém que ao mesmo tempo exerceu uma profissão e anuncia o evangelho de Cristo, certo? Até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus, é o que essa lição desta semana trata. No nosso primeiro tópico, fala-nos a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial, a profissão do apóstolo Paulo. Há 2000 anos passados, naquele período, via de regra, as crianças já sabiam que profissão ele ia ter. A profissão do pai. Os filhos aprendiam o ofício do pai. Muito raramente, filhos tinham ou aprendiam uma profissão fora daquilo que seu pai já fazia.
e passava do pai para filho, para neto e por aí seguia. Então, era muito difícil alguém chegar e perguntar assim, o seu filho vai ser o que quando crescer? Já sabia a profissão do pai dele, se era carpinteiro, o filho era carpinteiro, se era pescador, o filho seria pescador. Então, provavelmente, muito provavelmente, Paulo aprendeu a fazer tendas também no âmbito da sua família, aprendeu a costurar e tudo, e ganhar a sua vida financeiramente falando dessa forma, certo? Muito bem. A profissão do apóstolo Paulo, então, aqui está relatada. E na sua caminhada missionária, ele conheceu um casal. Um casal que tiveram que sair de Roma porque foi proibido os judeus lá em Roma naquele período, no ano 49 depois de Cristo. Então, Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto e assim encontraram com Paulo. Ambos já tinham a mesma fé em Cristo e, coincidentemente, a mesma profissão. E diz aqui o texto que Paulo ficou com eles e dividia o tempo com eles de serviço para sustento e também a obra missionária. Fizeram aquela parceria, trabalhavam juntos, tá? E no sábado estavam lá ministrando a palavra de Deus, estavam evangelizando, sempre que tinha folgazinha, estavam pregando o evangelho, sem preocupação que alguém fosse lhes manter financeiramente, que alguma igreja fosse lhes enviar alguma oferta, eles sustentavam-se e tiravam o tempo para fazer a obra de Deus sem depender de uma igreja lhes sustentando, certo? E como é que Paulo fazia isso? Como é que ele conjugava essa vida profissional e a vida missionária e ministerial? A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem os seus serviços espirituais, né? Cada rabino que aprendeu a profissão para sustentar-se tinha que oferecer os serviços espirituais de forma gratuita, então ele já era incentivado a ter uma profissão para se manter, certo? Na hora de ele apresentar o seu trabalho secular, ele era pago, mas na hora de trabalhar espiritualmente, não poderia cobrar por isso, certo? Era um acordo ali dentro da comunidade judaica. Então, Paulo já estava acostumado com esse sistema, não foi difícil para ele quando foi pregar aos gentios, não esperar depender dos gentios. Se bem que já era consenso na época que quem trabalhasse no evangelho, que vivesse do evangelho. Mas Paulo continuou naquele costume que ele já tinha desde muito tempo, tá? Embora tivesse o direito de ser sustentado pelas igrejas que plantaram, o apóstolo Paulo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Aí trazendo para os dias atuais, como é que um profissional pode usar a sua profissão para a glória de Deus? Às vezes a pessoa não sente uma chamada para ir ao campo missionário, para ir para um outro país, para ir para uma outra nação, ou até mesmo mudar de cidade para fazer a obra de Deus. Mas ele pode usar da sua profissão para a glória de Deus, tá? Ele pode sim fazer com que a sua profissão seja usado o seu tempo no serviço, ou até mesmo parte do seu ganho com a sua profissão para investir na obra missionária, e assim ele também estará indo de forma terceirizada, por assim dizer, ao campo missionário. Pois aquele missionário que é mantido por um profissional, liberal, empresário, alguém que envia a sua oferta à obra missionária, ele está contribuindo para que alguém vá lá onde ele não pode ir. Sendo assim, penso que Deus, na sua forma justa de agir, quando aquele missionário que está lá no campo ganhar alguém para Jesus, o galardão não será dele sozinho, mas também daquele que ajudou ele a estar lá. E assim, muitos podem, com a sua profissão, investir financeiramente na obra de Deus. Mas também tem quem doe da sua mão de obra como uma forma de ajudar o próximo. Eu vou tirar um dia por mês e nesse dia eu vou usar da minha profissão para fazer alguma coisa por aquele que não pode. Eu sou cabeleireiro, vou tirar um dia do mês para eu cortar o cabelo de alguém a manhã toda ali, num certo lugar da cidade, sem cobrar. E enquanto faço isso, também posso falar de Jesus, entregar um folheto e tudo mais. Está fazendo a obra social e fazendo a obra espiritual, certo? Muito bem. A ética financeira na atividade missionária de Paulo. Paulo
disse, não só uma vez, que ele tinha o direito de ser sustentado pelas igrejas. Porém, ele não queria ser esse peso, porque Paulo era muito visado pelos perseguidores. E essa era uma brecha que ele não queria deixar aberta para a pessoa falar. Dizer que ele era o explorador dos crentes, o explorador dos irmãozinhos que ele ganhava para Jesus. Então, nesse sentido, Paulo quis preservar o seu nome, mas também a obra de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, ele fez de tudo para não depender financeiramente das igrejas por onde ele passou, evangelizando, trabalhando e formando obreiro. Certo? Muito bem. No segundo tópico, fala-nos então mais diretamente dos missionários fazedores de tendas. Olha, isso não é uma realidade só no meio cristão, não. Os muçulmanos já fazem isso há muito tempo. Eles não chegam quando vai para um outro país, quando chega aqui no Brasil, quando sai lá da sua nação de origem para as Américas ou para a Europa, e na rua abordando as pessoas, nas esquinas, você vê isso? Não vê. Eles primeiro fazem tenda. Como assim? Eles chegam na cidade e implantam o seu estilo de vida vagarosamente, com toda a paciência do mundo. Botam uma loja de vender produtos importados, um restaurante com comida tradicional da sua terra, uma esfirraria, quem sabe uma joalheria, e assim as pessoas vão percebendo que eles são muçulmanos pelo jeito de vestir e tudo, pelas suas orações e tudo mais. Então, primeiramente, eles chegam, implantam-se na cidade, põem a sua empresa, mantêm contato com as pessoas, devagarinho vão falando da sua cultura, até as pessoas assimilar que eles são gente boa, são gente de bem, que pode ser abraçados e que a religião deles também é boa. Então, eles têm toda a paciência do mundo, sabe? Aí devagarinho vão chegando consegue a cidadania, pensa que não, já está lá na Câmara sendo vereador, já está sendo deputado estadual, está sendo federal, já está no Congresso, de repente está aí com o nome nacionalmente, como na Inglaterra, por exemplo, o prefeito de Londres muçulmano, mais de 16 deputados muçulmanos, a Bélgica já está toda tomada por eles. Isso é um trabalho que começou agora há 5, 6 dias, há um ano? Não, já há décadas. A Europa está toda dominada. Então eles não chegam evangelizando. Eles chegam primeiro fincando raízes, colocando a sua empresa, tendo filhos ali, ganhando pelo número de filhos. Europeus têm 1, 2 filhos no máximo, eles têm 5, 6, 7. Então eles são os fazedores de tenda do islamismo, porque eles não dependem de dinheiro mandado pelo seu país, pelos seus parentes, pela mesquita que ele frequentava lá no seu país. Não. Ele chega como profissional, põe a sua empresa, começa a ganhar seu dinheirinho e devagarinho vai implantando aí. E o projeto dos muçulmanos no Brasil é que daqui a no máximo 35, 40 anos eles sejam a 4ª religião já aqui no país, tá? Mas o projeto deles sempre é ter mais de 50%. Chegou a mais de 50%, eles implantam a Sharia, a lei muçulmana, e pronto, e tomam o poder, assim como na Nigéria e em vários outros lugares, certo? Então eles já são fazedores de tenda há muito tempo, com toda a paciência, mantendo-se e se virando com aquilo que eles sabem fazer, certo? Muito bem. A maioria dos povos não alcançados ou menos alcançados vivem em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. Já profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesses mesmos países. Então, se a pessoa chega lá no aeroporto ou no porto do navio, desce já com as suas malas e tudo, não, sou missionário, quero uma casa para alugar e quero sair começando a evangelizar amanhã, hoje mesmo. Volta, meu filho, volta aí mesmo. Um já são mandados do aeroporto, meu, volte. Se é o que? Missionário cristão, queremos não. Vá-se embora, precisamos de vocês aqui não. Não queremos o Deus de vocês. Então, tem que aprender a ser fazedor de tenda da atualidade, saber se virar com alguma outra coisa, certo? Usar as suas habilidades e seu conhecimento. Então, se ele vai como médico, ele não vai como missionário, ele vai para aquele país como médico. E com a sua profissão, com o seu conhecimento de medicina, ele também faz a obra missionária.
tá bom? Faz obra missionária. Olha, conheço um missionário que ele foi lá para um país da Ásia, para lá, e lá ele não chegou se apresentando como missionário, claro, mas ele, primeiramente, fez um investimento em quê? Aprendeu, fez um curso para ser técnico de futebol. Aquele missionário foi fazer um curso para ser, aprendeu tudo sobre futebol e tudo e tal, aprendeu. Conseguiu o documento da CBF, o registro que ele tem a formação de técnico de futebol. E assim, naquele país, ele não chegou se apresentando como um missionário cristão, mas como técnico. Qual a sua profissão? Sou técnico de futebol. Brasileiro? Técnico de futebol? Treinador de futebol? E o que você vai fazer aqui? Vou colocar uma escolinha de futebol para ensinar as crianças. Pois vou colocar meu filho. E aí, a coisa é diferente, porque aí, agora, por causa dessa fama que o Brasil tem com o futebol, e os nomes de muitos jogadores famosos, foi a forma que aquele missionário achou para poder encontrar uma maneira de se aproximar das pessoas. E aí os pais levavam seus filhos para, com aquele missionário, aprender a jogar futebol. E ao mesmo tempo ele se aproximou de pais, de filhos, de mães, das pessoas, para depois devagarinho também ir falando do Evangelho, fazendo a obra de Deus. Então essa profissão foi a sua forma de fazer tenda naquele lugar. Pessoa que se forma em enfermagem é de muita utilidade quando vai para uma região onde não tem médico, onde não tem farmácia, onde não tem tudo mais. O conhecimento de enfermagem, de plantas naturais, de medicina natural e tudo, ajuda muito essa pessoa quando chega nesses lugares, certo? Bom, e aí, queridos, muitos são enviados e não sabem de nada. Eu sou só missionário. Meu negócio é ler a Bíblia, é orar, é jejuar, é pregar o Evangelho e tudo. E se por algum problema, que Deus livre, mas se por algum problema a igreja que lhe enviou ficar 1, 2 ou 3 meses sem mandar o sustento? E aí? Então, todo pastor ou missionário deve ter uma profissão. Não para que ele chegue lá e vá viver exclusivamente da profissão, mas porque pode acontecer de surgir uma necessidade. Aí a pessoa, não sei fazer nada, só sei orar, só sei pregar, só sei viver pela fé. É pela fé? Amém. Então viva pela fé aprenda uma profissão, pela fé aprenda a se virar, caso falte o sustento, não chegue lá, entendeu? Então todo pastor e todo missionário deve ter uma profissão. Esses que têm essas profissões assim, não desistem facilmente quando a coisa fica difícil, quando as finanças ficam difíceis, não desistem facilmente da sua tarefa, porque aprenderam a se virar. Aí, os que não têm essa capacidade de ser fazedor de tenda e se virar, fica ligando para a família, aqui tá ruim, a igreja não mandou mais o dinheiro, às vezes a igreja está pelejando aqui também com a dificuldade para poder juntar, para mandar e tudo. Entendeu? E aí pronto, fica ligando para a família fica com raiva do pastor. O cara não é fazedor de tenda, ele só sabe pregar, só sabe evangelizar e não sabe se virar. Não sabe nem capinar um terreno, não sabe levantar uma parede, não sabe fazer coisa com coisa. Então aprenda a profissão antes de ir para o campo missionário. Se você já tem essa vocação, essa chamada desde a sua juventude, a sua adolescência, aprenda tudo sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a evangelização e aprenda uma profissão antes de ir para o campo. Faça um curso de eletricidade de automóvel, de mecânico de moto, de alguma coisa. Não é para você chegar lá e vá viver disso não, mas é para você saber se virar. Saber se virar. Certo? Muito bem. Então, nós precisamos ainda, nesses nossos dias, analisar que a pessoa pode fazer missões aqui dentro, mesmo sendo um profissional liberal, sendo um advogado, sendo médico ou mesmo empresário, de muitas formas, pode. Eu admiro um pessoal chamado Gideões Internacionais, que eles investem tempo, investem dinheiro na produção e distribuição de Novos Testamentos. Uns da capinha azul, capinha marrom,
capa cinza, um para branca, dependendo do lugar onde eles vão entregar, se é escola, se é hospital, se é em hotel e tudo, tem as cores diferenciadas, eles sabem onde entregar cada cor. Vão nos presídios e tudo. Então, eles são pessoas que têm a sua independência profissional e financeira e tiram do seu tempo e do seu dinheiro para investir na produção de Novo Testamento e na distribuição gratuita. Você que está me assistindo agora, pode procurar na sua mente que em algum lugar você já viu um pequeno Novo Testamentozinho doado pelos Gideões Internacionais. Aqui no Brasil também tivemos um outro grupo, nos anos 80 e anos 90 se falava muito, que era a ADONEP, ADHONEP. É uma sigla que significa Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Esse pessoal, essa entidade, trabalhava mais na evangelização de outros empresários. Eram empresários, lojistas, donos de oficina, donos de torneadora, donos de supermercado, homens de negócio que evangelizavam outros homens de negócio. Por ter essa facilidade de já estar no mesmo meio comercial, conversar com o gerente do banco e tal, o dono da indústria, o fabricante de tijolos, da cerâmica e tudo. Então eles arrumavam formas de promoverem jantares, almoços, em hotéis, em algum lugar assim, restaurante, e lá falar do amor de Deus. E assim muitos empresários, muitas pessoas que talvez qualquer irmão e missionário da igreja não tivesse um acesso tão fácil a essas pessoas, através desses homens de negócio do Evangelho Pleno, muitos foram alcançados. É mais outra forma de ser um fazedor de tenda, usando a sua profissão para a glória de Deus. E você que já está chegando aí no tempo de se aposentar do seu trabalho, se aposenta do seu trabalho secular, mas não podemos nos aposentar da obra de Deus, certo? Você já deve ter ouvido falar no Bill Gates, criador da Microsoft, do programa de computador Windows, que tomou conta e pronto, nem se fala mais em outros programas de TV, software. E aí, o Bill Gates, bilionário, já faz alguns anos que ele entregou o cajado, digamos assim, da empresa. Ele já tem seu salário garantido, seus bilhões garantidos, seus milhões na conta todo mês. E ele vai em vários lugares do mundo, juntamente com a sua esposa, e faz as suas obras de caridade, com orfanatos, com escolas e tudo mais. Estamos precisando de Bill Gates evangélicos. Empresário evangélico, que você já chegou numa certa idade, está bem de vida, está seguro, os filhos criados. Tire tempo agora para a obra de Deus. Tire tempo para a obra de Deus, certo? Faça a sua empresa. Se você ainda não aposentou, já é aposentado, e antes de aposentar, já coloque isso como meta, fazer da sua empresa uma empresa missionária, que a gente use aqueles recursos que Deus proporcionou chegar em nossas mãos para chegar com o Evangelho à vida de outras pessoas. Então, estamos precisando de Bill Gates evangélicos, grandes empresários cristãos que possam tirar tempo e finanças em prol do reino de Deus e anunciar Jesus às nações. Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem da salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Você que tem uma chamada, uma vocação missionária, se prepare para ir ao campo missionário, mas se prepare também tendo uma profissão. Vá aprender a pintar parede, vá aprender qualquer coisa, certo? Para que você tenha como ter um suporte a mais, caso haja necessidade. Homem de Deus, mulher de Deus, tem que estar preparado para toda boa obra. Que Deus nos abençoe. Obrigado pelo carinho de assistir mais esse subsídio. Curte, compartilha aí, nos ajude a chegar a 1000 pessoas, a 1000 inscritos aqui no nosso canal. Que a bênção de Deus seja sobre você. Uma ótima escola dominical. Parabéns para você que já está chegando ao final do ano, perseverando como professor na escola dominical ou como aluno. Que Deus te cubra com as bênçãos celestiais
em nome de Jesus.